Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu estou bem, para a honra e glória do Senhor, mais um dia juntos, para mais um aprendizado, né? Que nessa caminhada nós viemos aprender as coisas certas que vai nos levar a um refrigério, a um fardo mais leve, porque é o que nós procuramos todos os dias. Nós procuramos estar em paz, estar leve, estar equilibrado num espírito manso e humilde, e esse é o querer de Deus. Eu posso garantir para você que a vontade de Deus é que nós viemos estar conforme a vontade dele, mansos e humildes, porque ele falou que nós temos que ser manso e humilde, igual o filho dele foi, Jesus Cristo. Então, assim, como eu falei no outro vídeo, que eu sempre gosto de falar sobre Deus, sobre nós, ser humano, porque nós somos corpo, alma e espírito, mas só que nós aprendemos formas diferentes, que nós somos corpo, temos que cuidar do corpo, que nesse mundo viveremos e daí pronto. Mas não é isso, nós temos corpo, alma e espírito e temos que saber cuidar do nosso corpo. Como assim eu aprendi? Eu quero ajudar você também a cuidar do seu corpo, a saber o que você fazer com ele, com o seu espírito e com a sua alma, para que você venha estar leve, tranquilo, né? Nesse mundo que nós vivemos e vemos hoje as pessoas, elas estão muito ansiosas, preocupadas, por causa do quê? Porque ela está vivendo o mundo e nós não podemos viver o mundo, senão a gente vai acabar se estrepando junto com ele também. Eu sei que tudo passa, né? Ninguém está para semente, nós estamos aqui de passagem, mas enquanto nós viemos viver em um propósito, né? E esse propósito é que Deus quer que nós viemos estar leve, tranquilo, em harmonia com todos, em paz, né? Você vê que o mundo em guerra, o mundo está praticamente quase todo destruído, as pessoas estão se destruindo a si próprio, mas ainda há jeito, enquanto há vida, há esperança. Então, o que eu quero falar para você hoje é: se você já tem o seu objetivo, se você sabe quem você é, qual é o seu alvo. Então, assim, eu descobri qual é o meu alvo, eu descobri qual era o meu objetivo e eu estou conseguindo, e eu tenho fé em Deus que eu vou conseguir, porque eu aprendi que Deus, a palavra dele é o nosso caminho. E ele fala assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Às vezes você está se sentindo cansado, oprimido, triste, sem esperança, porque você ainda não encontrou o caminho certo. Você não sabe qual é o seu alvo, você não sabe qual é o seu objetivo. E Deus, ele está aqui para nos ajudar. Só que você não sabe disso, por isso que você ainda anda do jeito que você está, sem esperança, sem fé, sem felicidade, sem paz e sem união e sem ânimo. Todas as coisas que faz um ser humano estar de pé. Sabe o que a palavra de Deus fala? Buscai primeiramente o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, nós, para a gente descobrir qual é o nosso alvo, você tem que aceitar dentro de você que você precisa buscar Deus para Ele te ajudar. Então, você já colocou um alvo dentro de você, que é buscar Deus. E buscar Deus primeiramente, buscar primeiramente o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Engraçado que eu me veio na memória agora um versículo na Bíblia, uma passagem na Bíblia que Jesus acalmou a tempestade. Jesus estava com os discípulos dele no barco e veio uma tempestade imensa. E os discípulos ficaram apavorados: mestre, mestre, como pode tu estar aí dormindo e nós aqui nesse apavoro? E Jesus foi lá e acalmou o mar. E falou para o mar: calma-te, mar. Então, e aí ainda repreendeu os discípulos, porque os discípulos não estavam com a fé em Jesus, sabia que ele poderia acalmar. Até mesmo os discípulos, se eles tivessem a fé e acreditassem o suficiente. Porque ele fala que se tiveres fé em Deus,
Tudo que você pedir em oração, Ele te concederá. Então, olha para você ver o que você tem do seu lado, o privilégio que você tem do seu lado em ter Deus caminhando com você. Então, assim, você que está precisando de um refrigério, de uma luz, de um caminho, você não está cansado de sofrer, de viver num mundo de sofrimento, de mentira, busca Deus. Comece a buscar primeiramente o reino de Deus, que você vai ver as demais coisas se encaixando. Como eu falei para vocês, Deus ele falou comigo e foi através dessas palavras que Deus tem falado comigo que eu tenho me incentivado e me levantado a buscar o meu mundo espiritual, porque esse mundo espiritual existe. Nós achamos que nós vivemos no mundo porque é o que nós vemos, mas o que acontece mesmo é o espiritual, porque o inimigo da sua alma, o inimigo da sua vida não é o ser humano, é o diabo que quer destruir. Só tem dois lados, Deus e o diabo. Qual lado que você vai querer ser? Mas para você ser do lado de Deus, você tem que negar a si mesmo e buscar Deus. Pedir para Deus discernimento com quem você tem que andar, pedir para Deus discernimento qual trabalho que você vai trabalhar, pedir para Deus discernimento qual varão você vai casar, o que você tem que fazer dentro do seu lar com seu esposo, para vocês pararem de brigar, pedir discernimento para Deus como você corrigir os seus filhos, como viver com os seus vizinhos. Então, só Deus que vai nos dar essa sabedoria, porque Deus é a sabedoria. Às vezes você está querendo ser uma pessoa sábia, não está conseguindo, porque você está indo pelo caminho errado. Não vá pelos atalhos que o mundo vai te dar. Vá pelos atalhos que Deus ele te dá, pelo caminho que Deus ele te dá, porque a palavra de Deus ela é a luz que nós precisamos para iluminar o nosso caminho. E ela é a lâmpada para iluminar o nosso pé no caminho escuro ao qual nós andamos. Então, assim, se nós não buscar o Senhor enquanto nós tiver vida, a gente pode perecer futuramente, porque a palavra do Senhor fala, e eu acredito que aqueles que são mal, rebeldes, o Senhor, Ele vai lançar no inferno, aqueles que não querem um compromisso com Deus, que querem andar conforme segundo as suas vontades, fazer conforme segundo o seu coração. Não podemos fazer segundo a nossa vontade, nem segundo o nosso coração, porque senão nós estaremos indo contra a palavra de Deus. E contra a palavra de Deus, nós não podemos ir, porque nós vamos se dar mal, porque Deus é o maior. Deus que fez os céus e a terra, e tudo que há no céu, tudo que há na terra, Deus fez o ser humano, Deus fez o homem, Deus fez a mulher, e Deus fez as crianças, Deus fez tudo. Então assim, se nós for contra a física de Deus, contra a natureza de Deus, nós iremos estar se rebeliando contra Ele. E nós não podemos fazer isso, a não ser que você queira ser um rebeliado contra Deus. Aí é você e Ele, né? Então assim, quando eu comecei a usar a palavra de Deus na minha vida, independente do como eu esteja, você não pode ficar olhando para o seu erro e se acomodar, deixando o tempo passar e você nada mais acontecer. Então, quando você começar a usar a palavra de Deus na sua vida, você vai ver que vai te ajudar muito e mais para o bem, não para o mal, que a palavra de Deus ela não é para o mal, ela não é para te colocar um fardo, um jugo naquilo que você não pode aguentar, ela é o jugo suave, ela é para quem é oprimido, ela serve para quem está perdido, ela é o remédio para quem está doente. Então, se você precisa, se você não sabe qual é o seu objetivo, se você ainda não sabe qual é o seu objetivo aqui na Terra, busque na palavra de Deus, que Deus ele vai ser o seu alicerce e você vai saber qual é o seu alvo. E eu te aconselho a seguir a Jesus Cristo, porque ele fala que ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Mas não esquece que para você seguir Jesus Cristo, você tem que negar a si mesmo, pegar a sua cruz e seguir Jesus. E aí sim vai vir um refrigério, vai vir a paz, vai vir de tudo de bom que você precisa. Você vai entender que não adianta a gente ter ouro nem prata se não tiver a palavra de Deus. Porque Jesus Cristo, ele é a água viva que nós precisamos beber para matar a nossa sede, a sede espiritual. É sede de espírito.
Jesus, a palavra de Jesus Cristo, ela é o pão que realmente nos alimenta, mas alimenta a nossa alma. Porque eu vou te dar um exemplo. Quando você está rodeado de pessoas que você gosta das pessoas e gosta do assunto que você está conversando, então você não vai querer ir embora. A fome vai vir, mas você vai estar alimentando ali daquelas conversas gostosas que você está tendo com seus amigos. Então é uma para você ver como que é verdade. A palavra de Deus, ela realmente ela alimenta. É o que nos alimenta. O que nós precisamos nos alimentar é a nossa alma. Então espero que você venha escolher qual é o seu alvo, qual é o seu objetivo, né? Quem você é, toma decisão enquanto há tempo, porque enquanto há vida há esperança. Nós não sabemos os dias de amanhã, se amanhã vai estar vivo, se Deus vai permitir para você. Então aproveita o hoje, né? Se arrependa daquilo que você fez de ruim, que Deus não se agrada. Começa a fazer as coisas certas, começa a andar com a palavra de Deus, que você vai ver o benefício que Ele vai te dar. Ele vai começar a colocar as coisas em ordem na sua vida. Outrora eu não andava com a palavra de Deus e eu estava fazendo tudo errado. Estava tudo bagunçado. O que você possa imaginar estava a minha vida, estava destruída. Estava parecendo um monte de entulho velho. E quando a palavra de Deus ela veio, quando eu comecei a olhar para a palavra de Deus e eu vi clareza, Ele mesmo foi se carregando de encaixar tudo no seu lugar. E eu só me encarreguei de me maravilhar das coisas que Ele faz. E até hoje é assim. Eu não quero nunca mais sair longe da palavra de Deus. Eu quero sempre estar buscando, porque é o que nós vivemos, o nosso mundo espiritual. Espero que você venha gostar dessa nossa conversa hoje e venha aproveitar para viver. Busca Deus, não espere ninguém buscar por você. Você pode buscar da sua casa, no seu pensamento, em vez de ficar pensando em coisas besteira, maldade, ficar focando em coisas que não vai te dar benefício. Busca enfocar em coisas que vai te beneficiar e somente a palavra de Deus, tá? Fique com Deus e um grande beijo e vamos juntos nessa caminhada aprendendo mais um pouco. Beijo, fica com Deus.